Ele chegou procurando uma esposa perfeita, e todos apostaram que escolheria a mais bela. Aquela que brilhava, que roubava todos os olhares. Mas, para a surpresa de uma sociedade inteira, ele fez o impensável. Ele rejeitou a irmã linda e escolheu a que vivia em silêncio, a que todos passavam por alto. Ela era uma mulher sem joias, sem risos fingidos, mas com uma alma impossível de ignorar. O que ninguém sequer imaginou é que esse gesto, essa escolha inesperada, daria início a uma história marcada pelo orgulho, pelo sacrifício e por um amor que mudaria suas vidas para sempre. Diga-me nos comentários de onde você está ouvindo essa história e me diga: você acredita que o amor verdadeiro pode superar todas as barreiras? Prepare-se para vivenciar um romance de época cheio de dignidade, segundas chances e emoções inesquecíveis. Esta é uma daquelas histórias que provam que, às vezes, a mais rara beleza está no que se esconde à vista. Estamos em Castela, a Velha, na primavera de 1854. A terra ainda guardava o perfume úmido das chuvas de março, e as colinas que abraçavam a fazenda santillana se erguiam com uma dignidade já fatigada. Eram como velhos guardiões de um passado glorioso que, pouco a pouco, se desvanecia sem remédio. A fazenda, com seus muros caiados e janelões altos, já foi palco de bailes brilhantes, onde a nobreza rural se reunia para prestar homenagens à condessa de Santillana. Dona Cecília, a viúva altiva e zelosa de sua estirpe, agora via o mobiliário ranger sob o peso do tempo. As tapeçarias estavam opacas e a louça de porcelana inglesa repousava em vitrines empoeiradas, esperando por convidados que já não chegavam. No meio daquele silêncio senhorial, viviam suas duas filhas. Dona Beatriz, a mais nova, caminhava com a leveza de quem jamais sentiu o peso de ser ignorada. Era loira como o mel de primavera e sua beleza, radiante, evidente, indiscutível, fazia os homens se virarem e as mulheres apertarem os lábios. Sua voz tinha um tom exato entre doçura e cálculo, e seu riso, quando soava, parecia ensaiado para florescer exatamente onde os olhares caíam. Isabela, por outro lado, era a mais velha. Ninguém lembrava com precisão se ela tinha sido bonita na infância. Seu rosto carregava a marca tênue de uma cicatriz de nascimento na bochecha esquerda, como uma flor escura estampada onde não devia. Ela caminhava com um leve desequilíbrio, sequela de uma febre que a deixou coxa na infância, e seu passo era sempre medido, contido, como se temesse pisar onde não era bem-vinda. Seus cabelos castanhos estavam presos com simplicidade, sem fitas ou pérolas. Seus olhos, cinzentos como a névoa do páramo, pareciam contemplar o mundo com resignação serena. Enquanto Beatriz dominava os salões, Isabela reinava nos cantos onde ninguém entrava. Preferia o invernadeiro, onde cultivava camélias e violetas com devoção silenciosa. Seu vestuário, sempre em tons discretos, cinza-pérola, azul marinho, verde-oliva, não chamava a atenção, e ela o sabia. Aceitava essa invisibilidade como quem aceita a sombra quando o sol já escolheu sobre qual rosto pousar. Dona Cecília, que vigiava cada movimento como uma estrategista em sua trincheira, sabia que seu sobrenome estava à beira do abismo. O ouro havia partido com seu falecido esposo. As terras eram férteis, mas insuficientes, e a única chance de salvação repousava sobre a frágil promessa de um casamento vantajoso. Beatriz era sua joia, sua aposta mais firme. Isabela, uma peça digna, sim, mas sem brilho para o jogo social. E, no entanto, Isabela era a que mais se parecia com seu pai, a que não se quebrava. Naquele dia, a fazenda se preparou com o esmero das grandes ocasiões. A marquesa viúva mandou tirar as taças de cristal guardadas desde o batizado de Beatriz, e as criadas desempoeiraram as almofadas de renda para o salão principal. Esperava-se a visita do Marquês Damião, herdeiro de uma fortuna discreta, mas estável, e com um título que ainda fazia tremer os leques das jovens caçadoras da região. Dizia-se que o marquês de 35 anos buscava esposa. Não amor, não paixão, nem devoção, apenas um nome honrável, uma mulher correta e silenciosa, que não interferisse em sua rotina, seus livros ou seus pensamentos. Alguns murmuravam que ele havia enviuvado o jovem. Outros diziam que não, que jamais havia amado, talvez apenas uma vez,
mas que desde então seu coração dormia como pedra no fundo de um poço. Quando sua carruagem cruzou o portal de pedra da fazenda Santillana, os olhos de Beatriz brilharam como ouro novo. Ela usava um vestido de musselina branca bordado em rosa, ajustado na cintura com uma fita de cetim. Seus cabelos, cuidadosamente soltos em ondas, emolduravam seu sorriso perfeito. Isabela, em contrapartida, estava no jardim, cortando caules secos com as mãos ainda manchadas de terra. Ela não foi chamada para recebê-lo. O lanche foi servido sob as glicínias do pátio interno. A luz quente do entardecer caía sobre as toalhas de linho e as xícaras esmaltadas. Dona Cecília conversava com elegância forçada. Beatriz ria como se cada som fosse uma promessa de futuro. Isabela, sentada um pouco afastada, tomava o chá com a mesma compostura com que enfrentava cada dia, sem esperar nada. Então, sem levantar a voz, o Marquês Damião falou. Com o devido respeito a esta casa e à senhora Condessa, disse ele, olhando brevemente para Dona Cecília, desearia solicitar autorização para cortejar a la senhorita Isabela. O silêncio foi tão denso quanto a geleia de amora sobre a mesa. Dona Cecília deixou cair sua colherinha. Beatriz piscou, e seu sorriso quebrou como cristal sob uma bota. Isabela, por sua vez, apenas baixou o olhar. Uma brisa leve moveu seu véu do cabelo, e por um instante seus olhos se cruzaram com os do Marquês. E ele hesitou, não com as palavras, mas com a alma. Algo naquela mulher, que sempre esteve ali sem fazer barulho, sem reclamar espaço, o surpreendeu como uma lembrança imprevista, como se a tivesse visto antes, em outro tempo ou em outro sonho. Não era amor, nem desejo. Era algo mais primitivo e mais desconcertante. Uma presença, uma verdade calada, uma pergunta sem forma. Isabela não disse nada, mas em seus olhos, cinzentos como a névoa antes da tempestade, havia algo que o Marquês não soube traduzir. Ele apenas soube que havia olhado, e não tinha sido ele quem havia visto primeiro. E naquele jardim de glicínias, sob o murmúrio da porcelana tremendo e as respirações contidas, começou o destino de uma mulher acostumada a não ser escolhida, e de um homem que, sem saber ainda, havia sido chamado a olhar o que ninguém olhava. O dia após a declaração inesperada do Marquês Damião amanheceu cinzento, como se o próprio céu duvidasse do rumo que a fazenda Santillana acabara de tomar. Nos corredores, ainda ecoavam os sons das colherinhas paradas no ar, o rangido súbito da cadeira de Dona Cecília e o silêncio que seguiu ao anúncio. Beatriz não pronunciou uma palavra durante o café da manhã. Seus lábios, normalmente decorados com sorrisos calculados, permaneciam fechados, como se qualquer tentativa de falar fosse quebrar sua compostura. Dona Cecília, por sua vez, caminhava com passos secos, contendo a fúria sob o peso de seu sobrenome. Não fez reproches em voz alta, mas seu olhar se endurecia cada vez que cruzava com Isabela, como se a reprovasse em segredo por ter aceitado um destino que não havia buscado. Naquela manhã, um bilhete sucinto chegou às mãos de Isabela. Estava escrito com letra firme, sem adornos, e assinado com iniciais sóbrias, M.D. Solicitava que ela fosse ao escritório do Marquês, temporariamente instalado na biblioteca da ala leste. Não havia um por favor, nem uma desculpa, nem uma palavra de cortesia. Apenas a mensagem precisa de um homem que falava da distância, não do desejo. Isabela não respondeu. Levantou-se de sua cadeira, deixou a costura sobre a mesa de mármore e caminhou pelo corredor com a serenidade de quem não espera nada. E por isso mesmo não teme o que vai ouvir. A biblioteca estava iluminada por um janelão alto que deixava entrar a luz mortiça da manhã. O Marquês Damião estava de pé, com as mãos cruzadas às costas, observando um globo terrestre, como se nele pudesse girar o tempo a seu bel prazer. Vestia-se com sobriedade impecável, sobrecasaca escura, calça de lã, colete bordô sem ostentação. Seu perfil, recortado pela claridade, parecia esculpido, duro, como se a carne tivesse se resignado a viver dentro de um mármore que não se quebrava. Isabela não anunciou sua presença, apenas esperou. E ele, sem olhá-la, falou. Não desejo rodeios, disse com voz grave, sem afetação. O que propus ontem não foi fruto do impulso nem da simpatia. Foi uma decisão racionada. Ela não se moveu, apenas entrelaçou os dedos à frente da cintura. Minha mãe me falou esta manhã, continuou ele.
Quer saber quais são minhas intenções exatas? Suponho que a senhora também. Por um instante, Isabela pensou em negar, mas não era verdade. Não esperava nada, mas merecia clareza. Assentiu levemente. O Marquês Damião se voltou então com aquele olhar que parecia atravessar sem tocar. Seus olhos escuros eram poço e muro ao mesmo tempo. Minha proposta, disse com calma, é simples. Casamento, união de sangue, respeito mútuo, discrição social. Não busco amor, nem companheirismo, nem emoção. Você não me deve afeto. Eu não lhe oferecerei ternura, apenas segurança, um sobrenome intacto e uma vida sem escândalos. Essa é minha oferta. Isabela sentiu algo tremer em seu interior. Não era dor nem humilhação. Era reconhecimento. Por fim, alguém a havia visto sem disfarçá-la de ilusão. E naquela sinceridade, por mais crua que fosse, havia uma forma estranha de respeito. E por que eu? Perguntou com voz suave, sem lamento. Poderia escolher entre muitas? Ele não hesitou ao responder. Porque você é segura, não perigosa, não tenta agradar, não se impõe, não joga. Havia uma frieza tão calculada em suas palavras que pareciam uma transação. E, no entanto, Isabela notou uma tensão sob aquela camada de gelo, como se cada frase dita fosse uma defesa cuidadosamente construída para não revelar o que ainda doía. Posso falar com franqueza? Perguntou ela. Ele inclinou levemente a cabeça. Não me ofende o que propõe. Me ofenderia uma mentira, e não a pronunciou. Então sim, senhor Marquês, aceito. O Marquês Damião não sorriu, apenas assentiu como quem assina um contrato. Ela fez uma reverência curta e se retirou. Não houve emoção em seus passos, não houve pressa nem rubor. Apenas a calma resignada de quem viveu à sombra e aprendeu a encontrar consolo na penumbra. Beatriz estava atrás da treliça do corredor quando Isabela retornou. Seus lábios pintados se apertaram em uma linha fina. Não disse uma palavra sequer, mas seus olhos relampejaram com o brilho venenoso do orgulho ferido. Para ela, a humilhação não era a rejeição do Marquês. Era que a mulher a quem sempre havia olhado de cima se tornasse agora esposa legítima de quem ela desejava para si. Naquela noite, enquanto as criadas recolhiam as toalhas e a casa se entregava ao murmúrio do vento entre as vigas, Isabela dirigiu-se ao salão de leitura. Pegou um livro encadernado em veludo azul e sentou-se junto à lâmpada de óleo. Não chorou. Não pensou sequer em fazê-lo. Sua alma estava treinada para não se desgastar no inútil. Do corredor, ouviram-se passos. Era a criada do Marquês Damião, uma jovem morena de expressão astuta chamada Sofia. Ela carregava uma bandeja com documentos e uma taça vazia. Isabela levantou os olhos ao notar que ela parava. Deseja algo, Sofia? A jovem negou com suavidade. Não, senhora. Mas fez uma breve pausa. O senhor Marquês falou esta tarde com o capitão Ramiro, seu velho amigo. Não sabiam que eu estava no saguão. Isabela não respondeu. Apenas levantou uma sobrancelha com interesse contido. Ele disse. Hesitou um instante. Ele disse. Não é perigosa, é invisível. Por isso a escolhi. Não me fará mal. Isabela fechou o livro sem violência. Não houve reação em seu rosto, apenas um leve endurecimento na mandíbula. Obrigada, Sofia. Pode se retirar. Quando a porta se fechou, Isabela permitiu-se um instante de silêncio absoluto. Seus dedos acariciaram a capa do livro. Invisível. Não perigosa. Palavras lançadas como facas suaves que não doíam. Apenas confirmavam o que sempre soubera. Mas por alguma razão, aquela noite ela não quis se apagar. Não quis dormir. Não quis desaparecer. Ficou ali com a lâmpada acesa, lendo sem compreender totalmente, olhando sem olhar. E naquele espaço suspenso entre o dever e a resignação, sentiu algo leve. Não esperança, não orgulho, mas uma fibra interna que se recusava a se romper. A alma de quem foi negada, mas ainda respira. Na outra ala da casa, o Marquês Damião falava com sua criada. Havia tirado a sobrecasaca e caminhava por seu escritório com uma taça intacta entre os dedos. Sofia o observava em silêncio, esperando instruções. E se eu não estivesse enganado? Murmurou ele como se pensasse em voz alta. Sofia não respondeu. As emoções, disse depois, são uma fraqueza, uma que eu já paguei. Sofia fez uma leve inclinação de cabeça. Ele deixou a taça sobre a escrivaninha e se voltou para a janela.
Uma mulher que não exige é uma mulher segura, continuou. O resto não preciso. Mas seus olhos não olhavam o campo. Olhavam o reflexo de seu próprio rosto no cristal, como se buscasse uma certeza que ainda não conseguia encontrar. E assim caiu a noite sobre a fazenda Santillana. Em um quarto, uma mulher lia em silêncio, sem lágrimas. Em outro, um homem se protegia atrás de suas próprias muralhas. Nenhum sabia que no canto mais profundo do que não se dizia, já havia sido semeada a semente de algo que nenhum se atrevia a nomear. Ainda não era amor, ainda não era ternura, mas já era a primeira rachadura no muro. E isso, para duas almas quebradas, já era demais. A primavera se agarrava com obstinação às terras de Castela, a velha, como se negasse a ceder seu lugar ao calor seco do verão. Os dias se alongavam, as camélias começavam a murchar, e as glicínias, que semanas antes haviam testemunhado o anúncio inesperado, agora se rendiam à passagem do vento, deixando cair suas pétalas como pequenas renúncias lilazes sobre os bancos de pedra. Desde o compromisso formal entre o Marquês Damião e Isabela, a rotina na fazenda havia mudado, embora ninguém o admitisse em voz alta. O Marquês ia com regularidade, mas o fazia como quem visita um terreno antes de construir. Caminhava pelos corredores com passo firme, inspecionava as terras, conversava com Dona Cecília sobre os limites e as contas e recebia relatórios do administrador sem levantar a voz nem permitir familiaridades. Com Isabela, o trato era diferente, ou melhor, quase inexistente. Cruzavam-se às vezes no salão de música ou na biblioteca, mas seus diálogos não superavam a cortesia. Nenhum gesto sugeria ternura, nem sequer curiosidade. E, no entanto, havia algo no modo como ele virava o rosto quando ela entrava em um quarto. Um segundo apenas, uma pausa imperceptível em sua leitura ou em seu andar, como se notasse sua presença e não soubesse o que fazer com ela. Isabela, por sua vez, não esperava nada. Já havia aceitado que sua vida deslizaria pelo leito estreito do dever, sem sobressaltos ou promessas. Ainda assim, cada vez que o via cruzar o pátio com a sobrecasaca aberta e as mãos atrás das costas, seu pulso mudava de ritmo, não por ilusão, mas por algo mais calado, uma tensão que não compreendia, mas que a mantinha acordada à noite, lendo sem avançar uma única página. Uma tarde, enquanto podava com esmero um roseral silvestre na parte mais isolada do jardim, Isabela sentiu passos sobre o cascalho. Não levantou o olhar. O sol quente banhava sua nuca, e a terra cheirava a seiva recém-ferida. Mantinha as tesouras entre os dedos como se fossem uma extensão de seu pensamento, podando o que devia ir embora sem lamentar. "Você cultiva estas flores?" perguntou uma voz atrás dela. Era grave, serena, e embora não carregasse afeto, também não era brusca. Isabela não se virou. "Prefiro as coisas que crescem em silêncio", respondeu com a mesma naturalidade com que teria dito que chovia. O Marquês Damião não respondeu. Permaneceu ali por alguns instantes, como se buscasse algo que não encontrava nas palavras. Depois, afastou-se, deixando para trás uma presença densa, carregada de algo que não tinha nome. Naquela noite, quando Isabela entrou na sala de leitura para procurar um exemplar de ensaios de Rousseau, notou algo estranho na mesa central. Sobre a superfície da escrivaninha de mogno repousava seu livro favorito, Cartas Filosóficas de Voltaire. A encadernação era antiga, com detalhes dourados. Ela o havia procurado semanas antes, sem sucesso. Agora estava ali, em perfeito estado, limpo, como se nunca tivesse sido tocado. Junto ao livro, uma pequena nota dobrada ao meio, escrita com uma caligrafia firme e seca. "Não és insignificante. Eu não soube olhar." Não havia assinatura. Não era preciso. Isabela pegou o livro com mãos que não tremiam, mas seu peito sim. Sentiu uma onda de algo que não era emoção nem alívio, mas uma espécie de reconhecimento que doía. Não comentou com ninguém. Não perguntou. Apenas subiu as escadas, sentou-se em frente à sua penteadeira e guardou a nota dentro do porta-joias, onde guardava o camafeu de seu pai. Na noite seguinte, sem planejar, sem pensar demais, deixou um maço de lavanda fresca envolto em um lenço branco sobre o banco do piano no salão principal. Não era uma resposta. Era uma forma de continuar o que havia começado sem palavras. Ao amanhecer, a lavanda havia desaparecido.
E assim nasceu uma linguagem muda feita de pequenos atos. Uma xícara de chá colocada com discrição na galeria, um livro deixado sobre a mesa do jardim, um lenço esquecido sobre um atril, recolhido com cuidado e devolvido dobrado com precisão. Nenhum falava disso. Nenhum mencionava o que já começava a ocupar um lugar em seus dias. De uma janela do segundo andar, Beatriz observava, sempre elegante, sempre alerta. Fingia bordar enquanto seus olhos seguiam os movimentos de sua irmã, como se fossem peças de um xadrez que não terminava de compreender. Em seu interior, algo fervia. Não eram apenas ciúmes, era uma confusão profunda. Como podia uma mulher tão comum atrair a atenção de um homem que ela mesma havia tentado impressionar sem sucesso? Como era possível que uma irmã que não se destacava nos bailes, que não sabia cantar com graça nem recitar poesia, começasse a ocupar um lugar que ela havia reservado para si? Beatriz não falava disso com sua mãe. Dona Cecília, ainda aferrada à esperança de uma aliança benéfica, mostrava-se mais preocupada com os detalhes do contrato nupcial do que com o conteúdo real do vínculo. E, no entanto, em seus silêncios mais longos, também começava a ver que algo inesperado começava a germinar entre os futuros esposos. Isabela não sabia se o que sentia era consolo, vertigem ou temor. O certo era que cada gesto, cada ausência carregada de presença, começava a transformá-la. Não porque sonhasse com amor, não porque acreditasse em finais felizes, mas porque pela primeira vez em sua vida, alguém começava a vê-la sem pedir que fosse outra. O Marquês Damião, por sua vez, não compreendia totalmente o que acontecia. Sua rotina, antes tão precisa e controlada, agora se alterava com detalhes mínimos. Passava mais tempo na biblioteca, percorria o jardim sem motivo aparente, e cada vez que encontrava uma flor disposta com esmero em um canto, seu passo se tornava mais lento. Uma tarde, ao entrar no salão, encontrou o lenço branco com bordas lavanda sobre o encosto do piano. Pegou-o entre os dedos, segurou-o por alguns segundos e o guardou no bolso interno de sua sobrecasaca. Não comentou com ninguém, mas aquela noite, antes de dormir, o colocou sobre sua escrivaninha junto ao tinteiro e às cartas de negócios. Na penumbra de seu quarto, sentou-se em frente ao fogo e fechou os olhos. Não pensava em ternura, não pensava em dever. Apenas recordava o momento em que a viu no jardim, inclinada sobre a terra, com as mãos cheias de barro e o rosto em paz. E pela primeira vez em muitos anos, perguntou-se se havia algo de valor no que não reluzia. Isabela, do outro lado da casa, dormia com a janela entreaberta. O aroma de lavanda flutuava no ar, e em sua mesinha de cabeceira repousava um livro encadernado em veludo azul. Não se haviam dito nada. Não haviam cruzado uma frase que merecesse ser repetida, mas já se estavam falando, e o que dizia esse silêncio começava a pesar mais que qualquer promessa. A última semana de abril chegou com o aroma dos campos recém-arados, e com um céu azul sereno, tão limpo que parecia ofender a quem guardava tormentas na alma. A fazenda santilhana encontrava-se naquela calma inquietante que precede a desordem. Havia flores nos vasos, limpeza nos corredores e silêncio nos corações. Beatriz voltou uma tarde envolta em seda malva, com sua presilha dourada reluzente e o passo leve de quem se sabe admirada. Retornava de uma breve estadia na casa de sua prima Eugênia em Valladolid, onde havia comparecido a saraus, passeios pelo rio e jogos de salão em que seu riso havia ressoado com brilhos bem calculados. Chegou acompanhada de um ar altivo distinto, como se seu breve afastamento da fazenda lhe tivesse devolvido o fulgor que acreditava perdido. Abraçou a mãe com efusão, beijou a testa de uma Isabela surpreendida por tanto entusiasmo e elogiou o roseiral que acabara de florescer no pátio. Mas seus olhos, ao se encontrarem com os do Marquês, velaram-se com um brilho diferente. Não era desejo, era cálculo, era orgulho ferido envolto em veludo. Isabela não precisou de palavras para compreender que sua irmã não havia regressado igual. Beatriz havia descoberto algo, ou decidido algo, durante sua viagem. E embora seus lábios mantivessem o mesmo sorriso de sempre, suas palavras começaram a ter lâminas ocultas. Durante os dias que se seguiram, as conversas na sala de jantar, no salão de música ou mesmo no corredor da ala norte, tornaram-se terreno fértil para seus comentários disfarçados. Se alguém mencionava o compromisso de Isabela com o Marquês Damião,
Beatriz sorria com ar pensativo e murmurava: "Ah, sim. Isabela é tão metódica, sempre foi boa com as contas e os registros de armazém. Suponho que alguém deva se encarregar dessas coisas." Em outra ocasião, enquanto folheavam um álbum de gravuras florais na galeria, ela soltou em tom doce: "Isabela tem um talento admirável para as coisas práticas. A semeadura, o inventário, a organização da despensa. É como ter uma governanta nascida em berço nobre." Isabela não respondeu. Seu silêncio não era submissão, mas uma forma de dignidade que a mantinha erguida, mesmo quando outros buscavam fazê-la cair. Uma noite, durante um jantar em que o Marquês Damião também estava presente, o ambiente ficou ainda mais denso. Havia fazão assado, vinho de Jerez e uma torta de frutas que ninguém tocou. Beatriz falava animadamente sobre os eventos em Valladolid, as jovens caçadoras, os bailes com música francesa. Isabela ouvia sem interrupções, com o olhar baixo, como se aquilo não a incluísse. E em certo momento, como quem lança uma pedra na água esperando ver as ondas, Beatriz disse com um sorriso fingidamente inocente: "Na casa de minha prima, me perguntaram como era Isabela, e eu respondi o óbvio. Uma mulher competente, uma especialista em semeaduras, tributos e números. Embora não sei se isso basta para conquistar um coração, não é, senhor Marquês?" O silêncio caiu como um manto molhado sobre a mesa. O Marquês Damião, que até então havia comido sem levantar os olhos, deixou a taça a meio caminho e a olhou com uma expressão que não era raiva, mas algo muito próximo de um desprezo sereno. "Não é entediante o que sustenta uma linhagem", disse com voz firme. "O verdadeiramente tedioso é a frivolidade sem propósito." Beatriz empalideceu. Dona Cecília pigarreou levemente e levou o guardanapo aos lábios, fingindo não ter ouvido. Isabela, por sua vez, sentiu uma pontada estranha no peito. Não era júbilo, nem alívio. Era uma mistura de assombro e algo que se parecia com gratidão, mas mais profunda, algo que não sabia nomear. Naquela noite, ao cruzar o corredor em direção ao seu quarto, ela o viu de pé no corredor junto à grande janela que dava para o Jardim das Camélias. Tinha as mãos nos bolsos da sobrecasaca e o olhar perdido na escuridão. "Obrigada", disse Isabela, parando a alguns passos dele. O Marquês Damião girou apenas o rosto. "Não foi por você, foi pela verdade." A Isabela assentiu e, antes de partir, acrescentou com suavidade: "Então, obrigada por não calá-la." Ele não disse mais nada, mas a olhou com olhos diferentes, menos endurecidos, como se por um instante permitisse baixar a guarda, como se começasse a entender que Isabela não era apenas uma escolha segura. Era uma presença silenciosa, sim, mas firme. E isso começava a inquietá-lo mais do que ele admitiria. Na manhã seguinte, a família foi, como todo domingo, à capela familiar encravada no alto do morro, onde os ancestrais do Santillana descansavam sob lápides de mármore cobertas de musgo. Isabela entrou vestida com seu manto preto de renda e um rosário simples entre os dedos. Caminhou com passo pausado, com a cabeça descoberta, enquanto o ar fresco da serra lhe avermelhava as bochechas. Durante a missa, não levantou o olhar. Escutava cada palavra do sacerdote como se lesse um antigo contrato entre sua alma e o destino. Quando chegou o momento de se benzer, o fez com um movimento lento, como se selasse algo que não podia desfazer. Ao virar a cabeça para o altar lateral, encontrou os olhos de sua mãe fixos nos seus. Dona Cecília tinha o gesto mais severo que Isabela se lembrava de ter visto. Sua mão direita, ainda erguida no ar após o último amém, tremia levemente, e seus lábios se franziam como se uma confissão não dita tivesse ficado presa em sua garganta. Não trocaram palavras. Apenas aquele olhar denso, prolongado, cheio de advertências não pronunciadas e de segredos que se recusavam a morrer. Era como se sua mãe tivesse visto algo que não podia nomear, como se pressentisse que tudo o que havia planejado começava a ruir. Isabela saiu da capela com o vento nos olhos e a alma em um estado incerto. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentiu invisível. E não porque alguém a tivesse apontado, nem porque seu nome tivesse sido pronunciado com admiração, mas porque, pouco a pouco, ela havia deixado de precisar disso. Não sabia se era amor o que crescia. Não sabia se o Marquês Damião a olhava com ternura ou apenas com respeito. Mas havia algo novo em seu interior, uma força que não dependia de ninguém, uma raiz que nascia dentro de si, como aquelas flores silvestres que,
mesmo sem jardineiro, ousam florescer entre pedras. O mês de maio amanheceu, envolto em um véu de ouro e vento tépido. A luz se filtrava entre os amendoeiras do caminho real, e a fazenda santilana despertava a cada dia envolta no sussurro de folhas novas e perfumes do campo. Havia no ar uma calma diferente, como se algo invisível e ainda sem nome estivesse se gestando lentamente nos cantos do silêncio. Há algumas semanas, o Marquês Damião passava mais tempo na fazenda. Já não se limitava às reuniões com Dona Cecília, nem aos relatórios do administrador. Começou a percorrer os caminhos dos vinhedos, a inspecionar os canais de irrigação, a parar junto aos trigais que ainda aguardavam a colheita. E nessas caminhadas, com uma naturalidade que ninguém anunciou, Isabela começou a acompanhá-lo. Não o faziam à vista do pessoal nem durante as horas de maior atividade. Saíam depois do almoço, quando a casa se recolhia em sua sesta da tarde. Ou então, ao cair da tarde, quando o céu se tingia de coral e os últimos pássaros traçavam círculos sobre os pomares. Caminhavam sem pressa, às vezes conversavam, às vezes não. Sempre preferiu o campo à cidade? Perguntou ela em um daqueles passeios, enquanto desviavam de uma vereda ladeada de pedras e retamas. O campo não exige nada, respondeu ele com o olhar fixo no horizonte. A cidade espera máscaras. Aqui pode-se guardar silêncio sem ser questionado. Isabela assentiu sem necessidade de palavras. Compreendia muito bem o que significava viver sem ser interrogado, sem ser visto nem interpretado. Outro dia, falaram de livros. Ele mencionou Montaigne, ela, Pascal. Discutiram em voz baixa sobre o poder das ideias e o peso das decisões que não são tomadas. Houve até um riso breve, contido, que escapou dos lábios de Isabela quando Damião relatou uma lembrança de infância em que havia caído em um açude enquanto tentava caçar um sapo. Nunca soube por que quis pegá-lo, confessou com um brilho fugaz no olhar. Só me lembro do frio da água e do riso de minha mãe, o último que ouvi dela. Isabela parou, o corpo meio virado para ele. A brisa revolveu seu cabelo e uma mecha deslizou sobre sua bochecha. Não disse nada, mas seu silêncio o envolveu como um pano quente. Era o tipo de silêncio que não pesa, que não exige, que simplesmente acompanha. Outro dia, enquanto caminhavam por uma trilha que cruzava um pequeno riacho, Isabela parou para observar os reflexos ondulantes da água. Senhor Marquês, disse então com voz suave, mas firme, por que me escolheu? Ele ficou imóvel. A pergunta não trazia reproche, nem sequer curiosidade. Era uma pergunta simples, mas a carga que trazia não podia ser medida em palavras. Demorou alguns segundos para responder. Por que você não ia me pedir nada? Disse sem olhá-la. Porque pensei que com você estaria a salvo. Isabela assentiu lentamente, mas não desviou os olhos dele. E agora o Marquês fechou os punhos dentro dos bolsos de sua sobrecasaca. Respirou fundo. Agora temo precisar de você, admitiu em um sussurro que o vento arrastou entre os juncos. Não houve mais palavras. Continuaram caminhando. Não se tocaram, não se olharam, mas o ar entre eles se tornou mais denso, mais íntimo. Já não eram duas figuras compartilhando um caminho. Eram duas almas que começavam a se reconhecer no que calavam. Naquela noite, a casa dormia sob o canto distante de um rouxinol. Isabela subia as escadas em direção ao seu quarto quando o viu. O Marquês Damião caminhava na direção oposta com uma lâmpada de óleo na mão. Vestia seu hobby de dormir de veludo escuro, e seu cabelo estava ligeiramente bagunçado, como se tivesse passado as últimas horas pensando mais do que descansando. Ao se encontrarem no patamar, nenhum falou. Isabela fez uma leve inclinação de cabeça. Ele assentiu em silêncio, e então, ao passarem um ao lado do outro, suas mãos se roçaram. Não foi um roçar brusco nem acidental. Foi leve, apenas um sopro de contato, mas suficiente para que ambos parassem por uma fração de segundo. Não se olharam, não se desculparam, apenas sentiram. E o que sentiram ficou suspenso no ar como uma promessa não dita. Isabela continuou seu caminho. Damião também. Mas ao chegar em seu quarto, Isabela não pôde evitar levar os dedos ao local exato onde o havia tocado. Algo havia mudado. Não sabia explicar, mas sabia. No dia seguinte, ao procurar um caderno na biblioteca, Isabela notou que uma velha partitura aparecia entre os volumes da estante central. Era uma folha solta, amarelada pelo tempo,
com notas desenhadas à mão, algumas riscadas, outras corrigidas com delicadeza. Ela a reconheceu. Havia sido composta pelo pai do Marquês Damião, um homem que, segundo os relatos, tocava piano como quem dialogava com o destino. Isabela se inclinou para pegá-la, mas exatamente nesse momento Damião entrou no escritório. Ao vê-la, parou. Por um instante seus olhares se cruzaram. Isabela segurava a folha com uma mão. Ele a observou com uma mistura de desconforto e algo mais profundo, como se aquela partitura contivesse uma história que não queria recordar. Não é nada, disse com rapidez e se aproximou para pegar a folha. Apenas um exercício antigo. Dobrou-a com cuidado e a guardou em uma gaveta que fechou com chave. Isabela não insistiu, mas o olhou, e em seus olhos ele leu que havia compreendido mais do que aparentava. Naquela noite, enquanto a lua se erguia sobre as telhas da fazenda, Isabela sentou-se junto à sua janela, abriu um caderno em branco e começou a escrever sem intenção literária. Escrevia para si, para não esquecer os detalhes. O tremor em uma voz, o roçar de uma mão, a confissão de um medo, a música interrompida. Porque às vezes o amor não chega como um trovão nem como um fogo. Às vezes chega assim, em passos compartilhados, em palavras que não buscam seduzir, em olhares que não ousam se sustentar, mas também não fogem. E isso, para uma alma como a dela, era mais que suficiente para seguir caminhando, mesmo que fosse sem saber para onde, mesmo que ninguém os olhasse. As manhãs na fazenda santilhana haviam deixado de ser aprazíveis. O sol continuava tingindo os telhados de cobre. Os pássaros ainda cantavam entre os laranjais do pátio, mas o ar parecia mais denso, como se um presságio invisível flutuasse em cada canto. A proximidade do casamento não era vivida como motivo de celebração, mas como um fato inevitável que todos sabiam, mas do qual ninguém falava em voz alta. Isabela se refugiava cada vez mais no jardim. Ali, entre os caminhos de cascalho e as fileiras de lavanda, encontrava uma serenidade que já não achava dentro de casa. Podava, transplantava, organizava os bulbos com meticulosidade quase ritual. Às vezes, o fazia com as mãos nuas, como se precisasse sentir a terra para não esquecer quem era. Foi em uma manhã de céu nublado quando encontrou a nota. Estava dobrada com cuidado dentro de sua cesta de ferramentas, entre as tesouras de poda e um rolo de fio de cânhamo. O papel era simples, sem brasão nem adornos. Ao desdobrá-lo, leu uma única frase, escrita com letra firme, ligeiramente inclinada para a direita. Sua ausência incomoda mais do que sua presença. Não havia assinatura, não havia data, nada mais. Isabela permaneceu imóvel com a nota entre os dedos, enquanto os ramos do amendoeira próxima se balançavam com suavidade. Não sentiu júbilo nem desconcerto, apenas uma emoção silenciosa, profunda, que lhe percorreu o peito como uma rajada quente. Alguém a havia nomeado sem nomeá-la. Alguém a havia pensado, e não para desejar seu silêncio. Não comentou nada. Guardou a nota entre as dobras de seu vestido e continuou trabalhando com a mesma compostura de sempre. Mas naquela noite, ao subir para seu quarto, a colocou dentro do porta-joias onde também dormia, já envelhecida, outra nota sem assinatura, aquela que falava de ter olhado mal. Não precisava de provas. Sabia de quem vinha. Nos dias seguintes, o ambiente dentro da casa ficou mais tenso. Beatriz voltou de Valladolid com os nervos à flor da pele. Caminhava com passos curtos, apressados, e falava alto demais, mesmo quando não tinha nada relevante a dizer. Fingia não se interessar pelos preparativos do casamento, mas cada vez que alguém pronunciava o nome de Isabela, seus lábios tremiam levemente. Uma tarde, ao ver sua irmã passar com um rolo de tecido branco para o véu, Beatriz apertou tanto a xícara de porcelana que a rajou. Não disse nada. Apenas subiu para seu quarto e não saiu o dia todo. Ainda posso reverter isso, disse naquela noite em voz baixa, enquanto se penteava em frente ao espelho. Ainda há tempo. Ele não a ama. Jamais a olhará como me olha a mim. Mas já não havia ninguém no quarto que a escutasse. Enquanto isso, Dona Cecília se transformou em uma sombra que rondava os corredores, controlando as criadas, exigindo silêncio, proibindo perguntas. Sua voz, normalmente severa, agora adquiria um tom mais baixo, mais urgente.
Uma noite interceptou Isabela no oratório privado, onde a jovem costumava rezar em solidão. Você não tem ideia do que está em jogo, disse a condessa, apertando os lábios. Não estrague isso com escrúpulos ou sentimentalismos. Obedeça e faça-o com dignidade. Isabela a olhou com serenidade. Não replicou. Sua obediência não nascia do temor. Nascia do dever que havia escolhido cumprir, embora não soubesse ainda a que preço. E enquanto os rumores cresciam como erva daninha na primavera, alguém semeou uma dúvida cruel que começou a circular entre as criadas, os moços e até entre os convidados mais discretos. Dizem que Dona Isabela, por sua saúde frágil, não poderá conceber. Quem afirma? Uma prima de Beatriz o insinuou, que a febre da infância deixou consequências. O rumor se espalhou como chama em palha seca, e embora ninguém o dissesse de frente, muitos olhares começaram a se postar sobre ela com uma mistura de pena e desconfiança. A Isabela não chegou diretamente, mas ela soube. Sentiu no murmúrio que se calava ao vê-la entrar, na súbita incomodidade quando alguém mencionava crianças, herdeiros ou batizados. Ela não se defendeu, não pediu esclarecimentos. A dignidade não se mendiga. O dia do casamento chegou sem trombetas nem cortejo. Não houve convidados ilustres nem festim prolongado. A cerimônia foi celebrada na capela do terreno familiar, com os bancos de madeira polida cobertos de tecido branco, algumas flores silvestres colhidas do campo e o eco distante de um sino que parecia soar por dever, não por júbilo. Isabela vestia um traje de cetim cru, sem bordados ostensivos nem pérolas. O véu caía de uma presilha simples de nácar. Não usava coroa de flor de laranjeira, apenas um pequeno buquê de lavanda e espinheiro branco entre as mãos, que apertava com a mesma calma com que havia vivido até então. O Marquês Damião a esperava junto ao altar. Vestia sobrecasaca cinza escura, colete de seda, pérola e gravata branca. Seu rosto estava sereno, mas não relaxado. Havia em seus olhos uma sombra que não era dúvida nem tristeza. Era outra coisa, algo mais íntimo, mais indizível. O sacerdote leu as palavras de sempre. Os presentes responderam às preces em tom apagado. Dona Cecília persignava-se com o fervor de quem espera que a salvação caia como uma bênção calculada. E Beatriz? Beatriz não chorou, mas suas unhas deixaram marcas no leque que apertava entre os dedos. Durante a cerimônia, Isabela não tremeu, não vacilou, não buscou seu olhar, nem desviou o seu. Respondeu a cada pergunta com voz firme, como quem sabe que o que escolheu já não tem volta. Damião, em contrapartida, a olhava de soslaio, não por vergonha, não por repúdio. A olhava como quem observa um enigma, como quem tenta entender por que uma presença tão calada, tão discreta, começava a inquietá-lo mais do que tudo o que ele havia querido evitar. Quando o sacerdote pronunciou as palavras finais, não houve aplausos. Apenas um murmúrio de passos sobre as lajes, um intercâmbio de cumprimentos frios e a promessa de um almoço modesto para os poucos presentes. Enquanto saíam do templo, o sol se filtrou entre as nuvens pela primeira vez no dia. E embora ninguém o dissesse, todos o sentiram. Aquele casamento não era um princípio, era um cruzamento de caminhos. Um silencioso, perigoso e talvez definitivo. Isabela desceu os degraus com passo firme. O Marquês Damião a seguiu. Não se tocaram, não se falaram. Mas ao caminharem juntos para a carruagem, suas sombras se uniram no chão. E talvez, embora nenhum soubesse ainda, esse fosse o primeiro indício de algo que se recusava a permanecer no silêncio. A manhã posterior ao casamento amanheceu coberta por uma névoa espessa que se deslizava entre os campos como um manto que ocultava tudo. Palavras não ditas, promessas incompletas, sentimentos suspensos. A fazenda santilhana despertava como se nada tivesse mudado, e, no entanto, dentro de seus muros algo havia sido selado com o peso dos silêncios mais densos. Isabela abriu os olhos antes do sol, não por inquietação nem por ansiedade, mas porque seu corpo, acostumado ao dever e à ordem, não sabia permanecer na quietude quando o mundo reclamava movimento. Permaneceu alguns minutos na cama, olhando o dossel sem pensar, sem sentir. Ainda usava o véu dobrado sobre a cadeira de carvalho junto ao seu vestido de cetim já pendurado e coberto por um lençol de linho.
Ninguém a havia ajudado a tirá-lo na noite anterior. Havia subido sozinha, fechado a porta com sua própria mão e dormido sem lágrimas. A ala leste, onde dormia o Marquês Damião, não se comunicava com a sua, nem por portas ocultas, nem por corredores de conveniência. Ele não se apresentou, não tocou, não enviou mensagem, não pediu permissão. A casa, como sempre, respeitou suas regras. As criadas recolheram os restos do almoço nupcial sem comentários. Os moços desmontaram o altar improvisado sem cerimônia, e o sacerdote partiu com uma bolsa discreta e o rosto fatigado. Os dias que se seguiram se tingiram dessa mesma sobriedade. Isabela cumpria seus deveres como nova senhora da casa. Supervisionava as cozinhas, organizava os livros de contas, revisava as reservas de inverno, falava com os criados com voz amável, mas firme. O Marquês Damião, por sua vez, passava longas horas no escritório ou na biblioteca. Às vezes cavalgava ao amanhecer, outras vezes saía sem anunciar, retornando quando o sol já se rendia. Não compartilhavam as refeições, salvo em ocasiões formais. Quando o faziam, o diálogo era breve, respeitoso, mas carente de calor. Ninguém na casa comentava essa distância. Todos entendiam que o casamento não havia sido selado por afeto nem por desejo, mas por necessidade. E apesar disso, algo começava a mudar. Uma tarde de junho, quando o calor ainda não dominava as horas, Isabela despertou com um mal-estar que não pôde ignorar. A garganta lhe ardia, a testa lhe pesava, e suas extremidades pareciam feitas de chumbo. Tentou levantar-se, mas o mundo girou ao seu redor com uma violência inesperada. Caiu sobre a cama sem forças para chamar ninguém. Uma criada a encontrou horas depois, ainda vestida com seu robe de casa, o rosto aceso pela febre e o corpo coberto por um suor gelado. O alarme se espalhou pela casa em silêncio. Não houve gritos nem correria, mas os passos se apressaram. As portas se fecharam com firmeza, e o médico foi chamado imediatamente. O Marquês Damião apareceu no quarto sem ser anunciado. Observou Isabela deitada, pálida, com os lábios entreabertos e a respiração entrecortada. Não perguntou, não pediu explicações, tirou a sobrecasaca, arregaçou as mangas da camisa e sentou-se junto a ela. Durante as noites seguintes, não se moveu de seu lado. A cuidava com uma constância que surpreendia até os criados. Colocava panos úmidos sobre a testa, segurava sua cabeça para dar-lhe goles de caldo, umedecia seus lábios com água açucarada. Não pronunciava palavras inúteis, não buscava consolo, apenas estava ali, inquebrantável, firme, silencioso. Sofia, a criada que costumava atender Isabela, foi quem descobriu a nota. Enquanto arrumava as roupas que haviam ficado aos pés da cama, encontrou o papel dobrado entre as dobras do avental. Ao reconhecer a caligrafia, soube que não devia entregá-lo de imediato. Esperou que a febre cedesse. Quando por fim os olhos de Isabela se abriram, lúcidos e ainda velados pelo cansaço, Sofia se aproximou e deslizou a nota em sua mão sem dizer nada. Isabela não perguntou. Reconheceu instantaneamente o que segurava. Não o leu. Não era necessário. Guardou-o com lentidão sob o travesseiro. Mais tarde, quando recuperou forças suficientes para se levantar, o colocou dentro do pequeno porta-joias de marchetaria que repousava sobre sua penteadeira. Fechou a tampa com cuidado, como se contivesse um segredo frágil que não podia se quebrar. O Marquês Damião a observava. Isabela se recuperou lentamente, mas não voltou a ser a mesma. A doença que havia roçado seu corpo com dedos ardentes parecia ter deixado algo mais que fraqueza em seu rastro. Algo em seu olhar havia mudado. Não era altivez nem orgulho. Era presença. Uma firmeza nova, serena, nascida de saber-se viva e de saber-se observada. Regressou a seus afazeres com a dignidade que sempre a havia acompanhado, mas agora seu andar tinha um ritmo mais consciente. Não evitava os olhares, não se afastava quando alguém falava. Caminhava pela casa como quem conhece cada canto e já não precisa pedir permissão para ocupá-lo. As criadas o notaram primeiro, depois os moços. Finalmente, o Marquês Damião. Ele não dizia nada, não comentava seus movimentos nem suas palavras. Mas cada vez que ela entrava em um quarto, seus olhos a seguiam. Não com desejo, nem com simples curiosidade. A olhava como se olha algo que cresce sem ruído, algo que de repente se descobre indispensável. E isso o inquietava. Damião,
Acostumado ao controle absoluto de suas emoções, descobria-se evitando-as sem perceber. Saía mais cedo, se fechava mais tempo em seu escritório, passava as noites escrevendo cartas que não enviava. Quando cruzavam palavra durante as refeições, seu tom era correto, mas mais breve, e em seus gestos havia uma tensão que antes não existia. Isabela o compreendia, não o tomava como um desprezo, mas como uma resistência. Sabia, sem que ninguém lhe dissesse, que algo dentro dele estava cedendo. E também sabia que esse processo em um homem como ele não se produzia sem luta. Uma tarde, enquanto revisavam juntos os inventários do armazém, seus dedos se roçaram ao passar as folhas do caderno de contas. Foi um roçar acidental, leve, mas ele retirou a mão com rapidez, como se tivesse tocado algo que queimava. Isabela levantou o olhar, o olhou sem reproche, apenas com aquela expressão tranquila e lúcida que tanto o desarmava. Não tem por que me temer, disse ela com voz baixa. Damião franziu a testa sem levantar o olhar. Não te temo a ti, respondeu. Temo a mim mesmo. Naquela noite, Isabela subiu para seu quarto com o coração sereno, mas cheio de perguntas. Em seus passos não havia ansiedade, mas sim uma espera contida. Sabia que algo estava por se romper. Não nele, mas no que ele acreditava que era. E não se enganava. Nessa mesma noite, quando a casa dormia e as velas se apagavam uma a uma, Isabela se dirigiu à biblioteca em busca de um livro. Entrou com a lâmpada acesa, deixando que sua luz dourada iluminasse as estantes altas, as cortinas pesadas, os móveis estofados em veludo. O ar tinha aquele perfume tênue de papel antigo e madeira envernizada. Então o viu. O Marquês Damião. Estava sentado junto à escrivaninha, os cotovelos apoiados sobre a superfície, a cabeça inclinada para a frente. Não escrevia, não lia, apenas permanecia imóvel, como se levasse horas parado naquele gesto de cansaço ou reflexão. Isabela não se moveu, nem ele. A tensão no quarto era tão densa que parecia cortar a respiração. Não esperava companhia, disse ele finalmente sem levantar o olhar. Só vim por um livro. Ele assentiu. Não acrescentou nada. Isabela avançou com passo lento até a estante do fundo. Escolheu um volume ao acaso, sem ler o título. Ao voltar, passou junto ao piano vertical que ocupava um canto do salão. Sobre ele, uma partitura. Era a mesma que havia visto semanas atrás, quando ele a havia escondido às pressas. Desta vez não a retirou. Não a escondeu. De fato, parecia tê-la deixado ali de propósito. Você a compôs? Perguntou ela com suavidade. Ele se virou lentamente. A luz da lâmpada desenhava sombras profundas sobre seu rosto. Não, respondeu. Meu pai. Ele costumava tocá-la quando as coisas iam mal. Dizia que havia notas que curavam o que os médicos não sabiam nomear. Isabela roçou a folha com a ponta dos dedos. E você? Eu não toco há anos. A música me lembra coisas que prefiro não reviver. Houve um silêncio longo, carregado de tudo o que não se dizia. E então, como se algo nele se quebrasse por fim, ele se pôs de pé. Caminhou em direção a ela com passo firme, mas não apressado. Parou a pouco menos de 1 metro. Eu te escolhi por medo, disse com voz profunda, contida, quase dolorida. Pensei que se te escolhesse, não me doeria, que poderia me acompanhar sem me exigir nada, que seria um refúgio, não um incêndio. Isabela o escutou sem se mover. O olhava diretamente nos olhos, sem piscar. Pensei que nunca me importaria, continuou ele, que poderia estar perto sem me obrigar a sentir. Mas menti, fingi que não precisava de você. Fingi que era invisível porque estava te vendo mais do que podia suportar. Isabela baixou o olhar. Quando o levantou novamente, tinha os olhos úmidos. Não chorava como quem se transborda, mas como quem contém tanto que basta uma rachadura para que se derrame. Não quero ser um dever, sussurrou. Não suportaria me tornar isso. Damião estendeu a mão como se fosse tocá-la, mas parou a meio caminho. Deu mais um passo e, em vez de beijá-la ou buscar seus lábios, simplesmente a abraçou. A envolveu com os braços como se temesse que ela pudesse se quebrar se apertasse demais. E ela apoiou a testa em seu ombro e deixou que o silêncio falasse. Não houve promessas, não houve declarações, apenas um corpo contra outro, uma respiração compartilhada, um tremor que não nascia do desejo, mas de algo muito mais profundo, a descoberta de que um já não está sozinho,
que alguém, sem dizê-lo, começou a habitar dentro de um. Quando se separaram, Isabela não disse uma palavra. Caminhou em direção à porta com passos lentos. Ao chegar ao umbral, virou-se por um instante. Seus olhos ainda brilhavam, mas seu rosto estava sereno. Damião não se moveu. Permanecia junto ao piano com a partitura ainda aberta, e pela primeira vez desde que se conheceram, não pareceu querer escondê-la. Naquela noite, Isabela dormiu com o coração cheio de algo que não sabia nomear. Não era esperança, nem vitória. Era a certeza de que, embora ele ainda não o soubesse, algo dentro dele havia começado a render-se. E nessa rendição, talvez podia começar a florescer o amor. O verão na fazenda santilana não chegava com estridência, mas com aquele calor contido que adormecia as pedras e perfumava o ar com lavanda e terra molhada. As chuvas breves deixavam poças que refletiam o céu, e nos corredores se ouviam os passos de criadas e moços com a cadência aprazível de quem habita um mundo sem sobressaltos. Mas em um dos salões principais, onde a luz se infiltrava pelas altas janelas como uma carícia dourada, algo mais que a estação havia começado a se transformar. Isabela e o Marquês Damião, sem acordos prévios nem palavras definitivas, haviam modificado sua rotina. Os cafés da manhã, que antes eram tomados separadamente, começaram a ser compartilhados na galeria da ala sul. No princípio sentavam-se a certa distância. Ele folheava o jornal. Ela lia algum tratado agrícola ou livro de versos. Mas pouco a pouco, o espaço entre ambos foi se encurtando. Um comentário sobre as notícias, uma observação sobre o clima, um sorriso sutil diante de uma linha poética e o silêncio, aquele que tanto havia pesado entre eles, começou a suavizar-se. Não falavam de amor, nunca pronunciavam essa palavra, mas o construíam à sua maneira, nas xícaras de café que ela lhe servia sem perguntar como ele gostava, porque já o sabia. Nos passeios pelos caminhos atrás da horta, onde ele escutava com interesse suas ideias sobre novas plantações. Nas tardes de leitura, quando ela lia em voz alta, enquanto ele a observava com o rosto sereno, mas com os olhos fixos nos lábios que pronunciavam cada palavra, havia algo profundo na maneira como se olhavam sem necessidade de se tocar, uma ternura sem nome nos gestos pequenos, como quando ele lhe aproximava uma manta refrescante, ou quando ela, sem dizê-lo, sabia quando deixá-lo sozinho em seu escritório. Não eram um casal como os que povoavam os romances. Eram duas almas que haviam se escolhido sem promessas, que se descobriam sem urgências. Os rumores na aldeia também começaram a mudar. Se antes se falava de Isabela como a outra irmã, aquela que foi escolhida apenas por pena ou conveniência, agora as línguas diziam outra coisa. Diziam que o Marquês a escutava como não havia escutado ninguém, que seu olhar se detinha nela com respeito e que, embora não fossem efusivos, eram vistos juntos cada vez mais. Na taverna do povoado, os moços já não apostavam sobre quanto duraria o casamento, mas sobre quantas terras floresceriam sob o cuidado da nova senhora. E esse título, Senhora do Marquês, começava a cair-lhe com naturalidade. Ela não o ostentava com arrogância, nem se envolvia em galas desnecessárias. Sua sobriedade se mantinha intacta, mas seu porte era diferente. Caminhava com a testa alta, e sua voz, sempre suave, agora tinha a firmeza de quem se sabe escutada. Mas onde há equilíbrio, sempre há quem busca quebrá-lo. Beatriz, a irmã que antes dominava com sua presença e encanto, começava a sentir como seu poder se desvanecia. Ela havia partido por algumas semanas para a casa de sua prima, mas ao voltar encontrou a fazenda irreconhecível. As criadas a cumprimentavam com menos efusão. Dona Cecília parecia menos preocupada com suas opiniões. E o pior, Isabela já não baixava os olhos quando ela falava. Mantinha o olhar sereno, imperturbável. Essa nova segurança era insuportável para Beatriz. E o era ainda mais ver como Damião e Isabela se encontravam sem se procurar, como compartilhavam silêncios que já não eram incômodos, como ele se inclinava levemente para ela quando conversavam. Beatriz começou a observar, primeiro com discímulo, depois com intenção. Uma tarde, enquanto as sombras se alongavam sobre o jardim, Beatriz cruzou os corredores em silêncio, descalça para não ser ouvida, e parou junto ao gabinete do Marquês,
cuja porta entreaberta deixava escapar uma luz quente. Dentro, Isabela e Damião compartilhavam uma xícara de chá sentados um de frente para o outro. Ela ria com suavidade por algo que ele havia dito, e ele a olhava com aquela expressão que só se tem quando alguém baixou todas as defesas. Não sabia que ainda recordava essa melodia, disse Isabela em voz baixa. Eu recordava, mas não me atrevia a tocá-la, respondeu Damião. Até que você a olhou como se fosse importante. Tudo o que guardamos e não mostramos costuma ser o mais nosso, sussurrou ela. Beatriz, ao escutar essas palavras, sentiu que o chão fugia sob seus pés. Não era apenas a voz de Isabela o que lhe doía, era a cumplicidade, a intimidade sem adornos. Esse tipo de ternura que ela jamais havia tido com Damião, nem com nenhum homem. Por mais que tentasse, retrocedeu sem fazer barulho, mas com o coração fervendo. Sabia que não bastaria desprezá-la. Sabia que Isabela já não era a sombra fácil de ignorar. Se quisesse recuperar o que acreditava ser seu, o centro, a atenção, a influência, teria que agir, e o faria, porque se algo Beatriz não suportava, era perder sem lutar. Naquela noite, a lua cheia banhou os muros de Santillana com sua luz prateada. Isabela dormia com a calma de quem encontrou um canto de paz. E Damião, em seu escritório, permanecia acordado, observando a partitura sobre o piano com um leve sorriso nos lábios. Em algum canto da casa, no entanto, uma mente inquieta planejava em silêncio, porque embora o amor cresça sem ruído, a inveja também. E nem sempre ganha quem ama mais, mas quem sabe quando cravar a espinha exata. Os salões da fazenda Santillana não viam um baile há mais de 3 anos. As lâmpadas de cristal haviam permanecido cobertas sob tecidos de linho, os pisos encerados apenas para os passos cotidianos, e as orquídeas do invernadero mal adornavam os cantos mais íntimos da casa. Mas naquela tarde, quando os criados corriam de um lado para o outro acendendo velas, polindo candelabros e colocando guirlandas de magnólias, tudo indicava que a noite traria uma exceção. Beatriz havia organizado tudo. Com seu sorriso mais doce e seu tom mais encantador, ela havia conseguido que várias famílias nobres da região aceitassem seu convite. O baile não era em sua honra. Ela era apenas a anfitriã, mas tudo na noite levava seu selo, desde as cortinas cor de vinho até os músicos que chegariam de Zaragoza. O pretexto era uma celebração pelo florescimento dos campos, mas todos sabiam que o verdadeiro motivo era outro. Beatriz queria recuperar seu lugar na casa e no coração de quem nunca a amou. Ao entardecer, a casa já resplandecia com um brilho quase ilusório. O perfume das flores se misturava com o dos perfumes caros trazidos de Cádiz, e o murmúrio das conversas antecipadas flutuava como promessa. Beatriz desceu as escadas com um vestido de cetim verde escuro e um broche dourado em forma de serpente prendendo seu chale de renda. Ia radiante e o sabia. Tudo nela falava de domínio, de astúcia. Seu objetivo era claro: humilhar com sutileza, reinar sem levantar a voz. Isabela demorou a descer. Usava um vestido cor de marfim, sem bordados ostensivos, mas com uma elegância que realçava a serenidade de seu porte. Não usava joias, salvo pequenos brincos de pérolas herdados de sua avó. Entrou no salão sem buscar olhares, sem desejar atenção, mas a obteve. Os presentes, ao vê-la do braço de Damião, não souberam o que dizer. Alguns cochichavam sobre sua discreta beleza, outros comentavam a evidente cumplicidade entre ela e o marquês. Beatriz os observava de um canto, fingindo conversar com um conde enquanto apertava seu leque com mais força do que o necessário. E então começou seu jogo. Primeiro, um comentário sutil a uma marquesa mais velha. Pobre Isabela, tão boa, tão calada, mas tão frágil. Dizem que não poderá dar herdeiros. Depois, um sorriso calculado a um jovem visconde. O casamento foi conveniente, claro, mas entre nós, duvido que haja amor. As palavras se semearam como era venenosa. Não eram gritos nem escândalos, apenas rumores, insinuações. E isso, na alta sociedade, tinha mais fio do que qualquer acusação direta. Isabela não os ouviu. Estava conversando com uma dama sobre livros franceses, quando notou a mudança no ambiente. Os olhares que antes eram cordiais tornavam-se evasivos, os sorrisos mais tensos. Inclusive, algumas damas desviavam o rosto, como se temessem se contagiar de um mal invisível. Foi Damião quem captou tudo com clareza.
Não precisou escutar cada frase. Bastou ver a expressão contida de alguns cavalheiros, o murmúrio incômodo que nascia sempre perto de Beatriz, o modo como certas mulheres olhavam Isabela como se fosse uma tragédia com luvas, e então, sem hesitar, cruzou o salão. Ela o viu vir e sentiu uma pontada no peito. Pensou que talvez ele a afastaria, que faria algum gesto para se desvincular, mas o que aconteceu deixou todos sem palavras. Ele parou em frente a ela, estendeu a mão, e no meio da conversa ainda inconclusa com os convidados, a pegou com firmeza, não como quem guia uma dama em um baile, mas como quem afirma o que sente, como quem declara com um gesto que não há vergonha na escolha, que não há dúvida. Isabela emudeceu. Sua pele ardeu sob aquele contato tão simples e ao mesmo tempo tão revelador. Não havia em seu olhar lágrimas nem rubor, apenas uma clareza nova. E no de Damião, uma determinação que muitos jamais acreditaram possível em um homem que antes caminhava sozinho entre as sombras. O salão emudeceu. As palavras se desfizeram nas bocas. Inclusive a música pareceu se tornar mais tênue. Beatriz, de seu canto, empalideceu. A serpente dourada de seu broche parecia olhá-la com escárnio. Ela não havia planejado esse desfecho. Não havia previsto que, em vez de humilhar sua irmã, acenderia a chama que pretendia apagar. A noite continuou. Mas algo havia mudado. Os olhares se voltaram para outra parte. Já não era Beatriz quem reinava. Era Isabela. Sem esforço, sem querer sequer. Era ela quem brilhava na sombra de um amor que ainda não se nomeava, mas que já era inegável. Naquela noite, na intimidade da casa já em silêncio, Damião não se dirigiu ao seu quarto. Caminhou até o de Isabela, parando diante da porta como se ainda duvidasse. Mas não duvidou. Bateu uma vez. Ela abriu sem surpresa. Nenhum falou. Ele entrou e ficou. Não foi uma noite de paixão, nem de beijos roubados. Foi uma noite de presença, de respirações compassadas, de corpos que, por fim, deixavam de se temer. Compartilharam o leito como quem compartilha um segredo. E pela primeira vez, desde aquele casamento forjado no gelo, houve calor. Mais tarde, quando ele já dormia, Isabela se levantou em silêncio. Caminhou até a biblioteca, acendeu uma pequena lâmpada e sentou-se diante de seu porta-joias. Abriu com cuidado a tampa de madeira de nogueira. Dentro, entre algumas pequenas relíquias familiares, estava a nota sem assinatura. Ela a tirou, a leu novamente. Sua ausência incomoda mais do que sua presença. Era a primeira vez que sorria ao lê-la. E então, sem pensar, aproximou o papel dos lábios e o beijou. Não como quem beija uma mensagem anônima, mas como quem honra uma ferida transformada em raiz. Porque agora sabia que aquelas palavras, mesmo que nascidas do desprezo ou da negação, haviam marcado o início de algo verdadeiro. O silêncio, esse que tanto os havia acompanhado, já não era um muro, era uma ponte. A manhã se derramava em fios dourados sobre os telhados da fazenda santilhana, como se o verão, ainda contido nas margens do calendário, começasse a anunciar sua chegada com perfume de feno e luz madura. Isabela despertou com os primeiros raios se filtrando pela renda das cortinas. Não havia peso no corpo, nem febre, nem ansiedade. Apenas um silêncio novo, diferente, que não vinha da ausência, mas da calma. O Marquês Damião não a havia visitado naquela noite. Nem ela esperava. Mas também não doía. O quarto conservava seu hálito. Uma flor de lavanda sobre a mesinha. Um livro de Montaigne cuidadosamente guardado e uma manta dobrada com esmero aos pés da cama. Não eram declarações, eram gestos. E neles, Isabela começava a ler uma linguagem mais sincera do que qualquer promessa dita ao ouvido. Isabela desceu com passo firme, envolta em um vestido azul ardósia que delineava sua figura com sobriedade elegante. Sua claudicação era menos visível quando se movia com serenidade, e naquela manhã ela não caminhava para agradar nem para ser vista. Caminhava porque era sua casa, sua vida, seu lugar. No refeitório, o Marquês Damião já a aguardava. Vestia uma sobrecasaca cor de grafite, a gravata bem atada e uma pequena flor. Uma rosa branca recém-cortada na lapela. Ao vê-la, levantou-se sem pressa, mas com uma cortesia que não havia demonstrado nos primeiros dias do casamento. "Bom dia, Isabela", disse,
E sua voz tinha um matiz novo. Não era doçura, era respeito genuíno. Bom dia, Damião, respondeu ela sem baixar o olhar. Desayunaram juntos como tantas outras vezes, mas naquela manhã houve algo diferente. Ela notou que ele a observava, não de forma intrusiva, mas como quem contempla o florescimento de algo que antes não compreendia. E quando ela deixou a xícara sobre o pires de louça, seus dedos tremeram apenas, não por nervosismo, mas porque aquele olhar, profundo e sem sombra, começava a remover o que durante anos havia permanecido adormecido. Depois do café da manhã, percorreram juntos os campos do Marquesado. A fazenda se abria em caminhos ondulantes entre vinhedos, hortas e olivais, e a carruagem avançava lentamente, deixando que a vista descansasse sobre o paisagem. Em cada aldeia, os camponeses saíam para saudar. Era a primeira vez que viam a nova marquesa de Losianos e esperavam encontrar nela uma figura distante, altiva, de mãos frias e palavras de protocolo. Mas Isabela não saudava da carruagem como uma estátua decorada. Descia, caminhava entre eles, escutava, acariciava as cabeças das crianças, perguntava pelas colheitas, interessava-se pelos poços, pelas escolas, pelas doenças do inverno. Sua voz não era condescendente nem fingida. Era serena, natural, e essa proximidade, tão incomum em uma dama de sua posição, começou a conquistar olhares, corações, sorrisos. O Marquês Damião a seguia com o olhar enquanto ela falava com um ancião camponês junto a uma romanceira. Não intervinha, não corrigia. Apenas a observava com uma expressão que oscilava entre o assombro e uma admiração contida. Compreendia, enfim, que não havia escolhido uma mulher sem fogo. Havia escolhido uma chama que não precisava de alardes para arder. Naquela noite, de volta em casa, ele entrou no escritório com a intenção de escrever suas habituais cartas comerciais, mas parou em frente ao espelho. Tocou, quase sem perceber, uma antiga cicatriz apenas visível em sua têmpora direita, logo abaixo da linha do cabelo. Não era profunda, mas ainda doía. Ele a havia recebido em sua juventude, não em uma queda, mas em uma despedida. A mulher que o havia amado, ou assim ele pensou, fugiu com um conde italiano na véspera de seu casamento. Deixou-lhe uma carta breve e uma flor seca entre as páginas de um livro de poesia. Desde então, ele havia vivido com o coração envolto em mármore, até agora. Na semana seguinte, Dona Cecília adoeceu. Foi um declínio lento, mas firme, como uma árvore antiga que começa a ceder sem alarde. A condessa viúva, que nunca aceitou fraqueza em seu vocabulário, foi dobrada por uma febre persistente que a confinou ao seu quarto. Os médicos balançavam a cabeça e partiam com a testa franzida. As infusões não surtiam efeito, e embora ainda mantivesse sua altivez, já não podia esconder o tremor em suas mãos, nem o cristal opaco em seu olhar. Isabela foi quem cuidou dela, sem rancor, sem reproches. Lia em voz baixa os salmos favoritos, arrumava os travesseiros, limpava o rosto com água de rosas, oferecia o chá com doçura. Nunca houve uma palavra de reproche, apenas uma presença constante, digna, cálida. Uma madrugada, quando o vento uivava entre as vigas e a casa dormia sob um céu sem lua, Dona Cecília abriu os olhos com dificuldade e pegou a mão de sua filha mais velha. Isabela, murmurou. Eu não soube te ver. Isabela não respondeu. Eu te fiz viver à sombra. Sempre pensei que você era um dever, não uma alma. Isabela se inclinou e com um sussurro leve como o roçar de uma pena pronunciou. Eu não vivia para ser vista, vivia para valer. A condessa fechou os olhos. Não houve lágrimas, apenas um tremor de redenção, como se naquela frase simples lhe tivesse sido devolvido o sentido perdido de uma vida inteira. Morreu ao amanhecer. Isabela não chorou em público, não se atirou sobre o caixão, não cobriu o rosto de luto teatral. Mas naquela mesma noite, trancada em seu quarto, abriu o porta-joias onde guardava as notas de amor sem assinatura e adicionou uma mecha de cabelo branco atada com fita preta, porque mesmo as mães duras, quando partem, deixam um vazio estranho na carne. Passaram os dias com um ar de recolhimento. Beatriz, mais ausente do que nunca, não regressou para o luto. As visitas diminuíram e, por um tempo, a casa pareceu envolver-se em um silêncio de respeito. Então, uma tarde,
Quando a chuva começava a perfumar a terra com aquele aroma de memória antiga, Isabela entrou no salão de música. O fez sem pensar. Ou talvez sim. Sentou-se ao piano, colocou os dedos sobre as teclas com uma lentidão quase litúrgica. O veludo do banco rangeu sob seu vestido, e o ar continha aquela eletricidade anterior ao inusitado. Em frente a ela, sobre o atril, estava a partitura esquecida, aquela que ele havia escondido por anos, aquela que seu pai havia composto e que jamais voltou a soar. Isabela começou a tocar. Não era virtuosa, não pretendia sê-lo, mas seus dedos, finos e pálidos, pressionavam as notas com uma delicadeza que nascia da alma, não da técnica. E a melodia, melancólica e bela, expandiu-se como um suspiro longo pelos corredores silenciosos. Damião a escutava da porta. Não disse nada, não entrou, não interrompeu. A olhou com uma mistura de nostalgia, assombro e ternura, como se, enfim, tudo aquilo que temia reviver houvesse se transformado em cura. Isabela não o viu, mas soube. E naquela música, naquele salão onde tudo havia sido negado e finalmente concedido, ocorreu o mais profundo. Duas almas feridas encontraram a mesma melodia. Uma que não falava de ontem nem de amanhã, apenas do presente, do que se sustenta quando, por fim, se permite florescer. E ela, Isabela de Santillana, já não era a irmã ignorada. Era a rosa que cresceu entre ruínas. E ele, o Marquês Damião, o homem que aprendia, por fim, que nem toda cicatriz é derrota. Algumas são caminhos. A primavera chegou como um suspiro prolongado sobre as terras do marquesado, inundando cada canto de vida nova e de silêncios perfumados. Os campos reverdeciam com uma intensidade que parecia emanar da própria alma da fazenda santillana. E os pássaros atrevidos entoavam melodias que se infiltravam pelas janelas abertas como bênçãos sem nome. Tudo florescia, mas nada tanto como ela. Beatriz partiu sem despedidas longas, sem lágrimas, sem abraços. Sua carruagem se perdeu ao amanhecer entre a bruma do caminho real, deixando para trás um rastro de perfume caro e de palavras não ditas. Dizia ir para Madrid para arejar o espírito, embora todos soubessem que ela partia derrotada. O espelho que antes lhe devolvia segurança, agora só lhe oferecia a imagem de uma mulher que não soube ver a raiz do que cresce no silêncio. Ninguém a deteve, nem mesmo Dona Cecília, que do retrato no salão principal parecia observar sua partida com um gesto imóvel, severo, ainda na morte. Isabela, em contrapartida, permaneceu na galeria sul, sentada junto à mesa de ferro forjado com uma xícara de chá entre as mãos, e o olhar perdido entre as amendoeiras florescidas. Não perguntou por sua irmã, não comentou sua partida, não o necessitava. Havia aprendido que há despedidas que acontecem na alma muito antes que os pés cruzem a porta. Nesse mesmo mês, sem aviso prévio, começaram as obras no extremo norte da fazenda. Os operários chegavam ao amanhecer e partiam ao entardecer, carregando vigas, vidros, estruturas de ferro trazidas de Zaragoza. Isabela não perguntou. Observava os movimentos de longe com a discrição de quem sabe que as respostas às vezes chegam sozinhas. Uma tarde, enquanto passeava entre os roseirais com o chapéu de aba larga que costumava usar para se proteger do sol, o Marquês Damião se aproximou. Tinha os cabelos um pouco bagunçados pelo vento e um sorriso contido, como se ocultasse um segredo. "Vem?" perguntou estendendo-lhe a mão. Ela aceitou o gesto sem palavras. Seguiu-o pelos caminhos já conhecidos, atravessando o campo ainda úmido pelas chuvas recentes, até chegar a uma estrutura nova, ainda sem terminar, mas que já se erguia com a elegância do que está destinado a perdurar. O invernadeiro, amplo, abobadado, com vidros altos que refletiam a luz como espelhos do céu. Dentro, um aroma tênue começava a se misturar com a umidade da terra recém-removida. Camélias, brancas, rosadas, carmesim intenso, dezenas delas dispostas com esmero entre floreiras de madeira clara e pequenas veredas de pedra. "Mandei trazê-las da Galícia", murmurou ele, observando sua reação. "Cada uma foi escolhida por seu nome, como você as cultiva, como você as entende." Isabela o olhou, não com surpresa, mas com aquele assombro sereno que só nasce quando a alma é tocada com delicadeza. "Por que isso?" perguntou. Damião respirou fundo, não desviou o olhar.
porque aqui é onde aprendi a te ver, e porque quero que tenha um lugar que leve sua marca, mesmo quando suas mãos não o tocarem. Isabela percorreu o lugar lentamente. Seus passos eram pausados, e uma mão descansava suavemente sobre seu ventre, ainda mal arredondado. Ela não precisava dizer. Seu corpo falava por ela. O filho que esperava não era apenas fruto de uma união de conveniência transformada em destino. Era a semente viva de uma história que havia começado com o desprezo de uma mãe, o silêncio de uma irmã, a resistência de um homem, e que agora era amor. Na aldeia, os rumores começaram a mudar. Ninguém a chamava mais de a outra Santilhana. Agora era a Marquesa Silenciosa, a que curou com sua temperança, a que sanou sem exigir, a que olhou o Marquês como ninguém o havia feito, e sem pedir nada, o transformou. Alguns diziam que ela havia conjurado um feitiço, outros que era santa. Mas os mais sábios, aqueles que viviam com os pés afundados na terra e as mãos calejadas de semeadura, sabiam que Isabela não enfeitiçava, simplesmente amava sem alardes. E isso, em um mundo de vozes que gritam, é o mais próximo de um milagre. Cada tarde caminhavam juntos, Isabela e Damião, de mãos dadas. Às vezes sem falar, às vezes compartilhando pensamentos sem urgência. Os campos lhes pertenciam, mas eles não caminhavam com altivez. O faziam como quem agradece, como quem se sabe emprestado ao tempo. Uma tarde em particular, quando o sol começava a se pôr e o céu se tingia de ocres e coral, Damião parou sob uma cerejeira em flor. Pegou Isabela pela cintura com suavidade e inclinou-se em seu ouvido. Suas palavras, pronunciadas apenas com um sopro, depositaram-se em sua alma como pétalos sobre água calma. Não foi medo, foi destino. E desta vez, te escolho com o coração. Isabela fechou os olhos, não por emoção transbordante, mas por gratidão, por paz, por verdade. Sorriu, e esse sorriso era novo. Não era o da resignação nem o da cortesia. Era o de quem já não teme ser vista, o de quem deixou de se esconder até de si mesma. A sorriso de uma mulher plena. Naquela noite, a biblioteca aguardava na penumbra. As lâmpadas de óleo ardiam com chamas serenas, e o crepitar leve da lareira era o único som, junto ao roçar de páginas acariciadas por dedos atentos. Isabela subiu os degraus com um livro nas mãos. Não buscava ler, buscava deixar algo para trás. Abriu o volume de capas gastas, um dos ensaios sobre a alma humana, e entre suas páginas colocou com lentidão uma folha já gasta, ligeiramente amarelada pelo tempo. Era a nota sem assinatura, aquela que tempo atrás havia encontrado entre suas ferramentas de jardim. Aquela que havia dito, sua ausência incomoda mais do que sua presença. Não o fazia por nostalgia nem por ternura. O fazia como testemunho, porque mesmo o amor mais calado merece ser recordado, porque os silêncios também deixam rastros, e porque às vezes o amor verdadeiro não nasce do que se grita, mas do que permanece quando todo o resto silenciou. Ao fechar o livro, Isabela o acomodou entre os volumes da estante, como quem semeia uma semente que não precisa florescer à vista de todos. Depois apagou a lâmpada e caminhou em direção à saída. Antes de cruzar o umbral, virou-se. O Marquês Damião a observava da moldura da porta. Não disse nada, mas seus olhos falavam. Lhe falavam a ela, para a mulher que havia sido invisível, para a menina que cresceu sem aplausos, para a esposa que chegou sem promessas, para a mãe que agora se formava dentro de seu próprio corpo. E naquele cruzamento de olhares não havia fogo, não havia urgência, apenas um amor maduro, profundo, o que não teme os silêncios nem precisa de adornos, o que permanece, o que ainda na sombra floresce. Assim, naquela noite temperada, a fazenda Santilhana se tornou, enfim, o lar de duas almas que aprenderam, uma a ser vista, a outra a olhar. E nesse aprendizado compartilhado, Isabela deixou de ser invisível. Já não era a que vivia nos cantos, era a rosa que sobreviveu ao inverno. Era o legado de uma mulher que transformou com sua ternura calada um homem que acreditou não saber amar. E o fez sem palavras grandes, sem cenas, sem estardalhaço. O fez com a força invencível do amor que não exige, mas transforma. Do amor que não se impõe, mas fica.
10 anos haviam se passado desde aquela primavera em que Isabela tocou pela primeira vez a partitura esquecida. Uma década completa que se deslizou sobre os campos de Castela como o vento entre as espigas, invisível, constante, inevitável. E, no entanto, havia coisas que nem o tempo, nem o silêncio puderam apagar. A fazenda Santilana seguia de pé, mais viva do que nunca. As camélias do invernadero, já não tão novas, floresciam com a obstinação do que criou raízes em terra fértil. Cada estação trazia consigo uma explosão de cor distinta, e os visitantes, vindos de outras províncias e até do estrangeiro, costumavam dizer que aquele lugar não era um simples invernadeiro, mas um santuário feito de amor silencioso. A Marquesa Isabela, aos seus 37 anos, caminhava pelos caminhos com passo firme, embora ainda ligeiramente coxo. Sua figura, agora mais plena, conservava a mesma elegância sóbria que a distinguia desde jovem. Seu cabelo, preso com simplicidade, mostrava os primeiros fios prateados com orgulho. Ela não os ocultava. Cada um era testemunho de uma vida vivida com profundidade. Ao seu lado, costumava-se ver o Marquês Damião, agora com as têmporas mais grisalhas e o olhar menos duro. Não era um homem transformado, era um homem revelado. O silêncio que antes o protegia, agora lhe servia para escutar melhor, para observar com ternura. Dizia-se na aldeia que jamais levantava a voz, e que quando pronunciava o nome de sua esposa, o fazia como quem menciona uma prece. Tiveram 3 filhos. A primeira, uma menina chamada Aurora, nasceu no meio de uma tempestade de verão, com os olhos cinzentos de sua mãe e a seriedade precoce de seu pai. O segundo, um menino chamado Gaspar, chegou 2 anos depois, com os cabelos escuros e o temperamento sereno. A terceira, Paz, nasceu quando ninguém esperava, com um choro suave e um sorriso que desarmava ao mais severo. Os filhos cresceram entre livros, terra úmida, partituras e relatos antigos. Sabiam de cor a história de como sua mãe havia ensinado a sentir ao homem de pedra, e a escutavam como se escutam os contos que, embora pareçam fábulas, se sabem verdadeiros. Na aldeia, as coisas também mudaram. As mulheres começaram a se reunir uma vez por mês na antiga escola, onde Isabela impulsionou um círculo de leitura e costura. Ali não só se compartilhavam receitas e orações, mas também cartas, pensamentos e sonhos que antes ninguém se atrevia a nomear. As meninas aprendiam a ler sem que lhes fosse imposto silêncio. Os homens já não viam a Marquesa como uma figura distante, mas como uma presença firme que os escutava e exigia com justiça. Era respeitada não por seu título, mas por sua constância. Anos depois de sua partida, Beatriz jamais retornou à fazenda. Instalou-se em Madrid, onde levou uma vida social ruidosa, marcada por banquetes, intrigas e desilusões. Nunca se casou. Vivia rodeada de espelhos e lembranças, ansiando por um lugar que ela mesma se negou a habitar. Alguns diziam que ainda escrevia cartas que nunca enviava. Outros que colecionava recortes de jornais onde apareciam menções ao Marquês e sua esposa. O certo é que na última imagem que se teve dela, aparecia em frente a um janelão, sozinha, com um broche antigo em forma de serpente brilhando em seu peito. Uma lembrança inútil de uma batalha perdida. A morte de Dona Cecília continuava sendo um eco nos muros da fazenda. Seu retrato permanecia pendurado no salão principal, mas ninguém a temia já. Seu nome era pronunciado com respeito, não com temor. Os netos a recordavam como uma mulher severa, sim, mas que no final soube pedir perdão. E isso, diziam, também era valentia. Uma tarde de abril, quando os cerejeiras voltavam a se vestir de branco, Isabela caminhou sozinha em direção à biblioteca. O pó flutuava no ar como cinza de lembranças, e a luz se infiltrava entre as cortinas com aquela delicadeza das coisas antigas que sabem que o tempo já não pode lhes fazer mal. Parou em frente à estante central e, após alguns segundos, retirou um livro encadernado em couro pardo. Abriu-o com lentidão, acariciando suas páginas como se acaricia a pele de um velho amigo. Ali, ainda intacta, repousava a nota amarelada. Sua ausência incomoda mais do que sua presença. Não sorriu, não suspirou, apenas fechou os olhos um instante, como quem escuta novamente uma música esquecida. Depois, voltou a colocar a nota em seu lugar, fechou o livro e o devolveu à estante. Não precisava mais, porque ela,
Isabela de Santillana, marquesa por título, mãe por destino, mulher por escolha, já não era invisível. Havia deixado de ser sombra para se converter em raiz, em terra firme, em farol calado. E enquanto regressava ao salão, onde a esperavam seus filhos, e o homem que, por fim, a havia escolhido com o coração, o aroma das camélias, sempre fiel, flutuava no ar como uma promessa cumprida. Porque há amores que nascem do estrondo, mas os que perduram sempre nascem do silêncio. Dizem que as histórias mais profundas não são as que gritam, mas as que sussurram a alma. Isabela e Damião nos demonstraram que não é preciso brilhar para ser vista, nem levantar a voz para ser escutada. Às vezes, o amor verdadeiro nasce em meio ao silêncio, nos gestos contidos, nos olhos que aprendem a olhar para além das aparências. Isabela, a mulher invisível, nos ensinou que a dignidade não precisa de aplausos, que a ternura firme pode derrubar os muros mais frios e que mesmo as almas mais endurecidas podem aprender a amar se encontrarem alguém que não se renda diante de seu silêncio. E você? O que aprendeu com esta história? Em que momento sentiu que seu coração se estremecia? Se você chegou até aqui, te convido a escrever a palavra camélias nos comentários. Assim saberemos quantos corações caminharam conosco até o final desta jornada, e nos ajudará a que esta história chegue a mais pessoas que amam os romances de época tanto quanto você. E se esta história te comoveu, não perca as outras narrações que estou deixando nas telas finais e em nossas playlists. Cada uma guarda um suspiro, um segredo, um amor impossível que talvez também mereça florescer. Obrigado por me acompanhar. Até a próxima história.